Fala pessoal, beleza? Sou o Rafael Fato, CEO da Lead Energy, e hoje temos um convidado especial para falar sobre o futuro do setor de energia. Toca a vinheta. Bem-vindo, Ricardo Lima. Muito obrigado, cara. Que isso, é um prazer estar com você aqui, Rafa. Obrigado. Muito bom estar aqui. Legal. Ricardo Lima, se apresente, acho que seria ideal você começar falando. Bom, é difícil falar de si mesmo, mas 42 anos no setor elétrico, tive posições de executivo no setor, AES, EDP, fui conselheiro da Câmara, onde a gente trabalhou juntos, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e atualmente consultor e membro do Conselho de Administração da SPIC. Legal. Eu chamei o Ricardo por quê? Porque tem uma experiência muito grande no setor de energia e é um setor que eu acredito que é carente de inovação. Precisa muita coisa para esse setor se tornar eficiente, principalmente para o consumidor de energia. E aí, Ricardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente de quais são os problemas que você hoje identifica no setor de energia focado no consumidor. Veja, o consumidor é aquele que paga a conta de todo mundo, é aquele que paga toda a cadeia. E ele tem muito pouca voz ativa. Agora foi lançado à frente dos consumidores de energia, que começa a ter algum peso. Mas você tem mais de 30 associações empresariais do setor elétrico e pela primeira vez, depois de tantos anos, aparece alguém para defender o consumidor. O consumidor tem muitos problemas, encargos, quase metade da conta, impostos elevados. Por quê? Porque é muito fácil de arrecadar. Como telecom e energia elétrica, é muito fácil de arrecadar. Então, e o consumidor não sabe o que está pagando. Ninguém lê uma conta de energia para saber quanto é de energia, quanto é do serviço de transporte, do fio, e quanto que o governo e outros subsídios estão dentro daquilo que ele paga. Então, ele não tem consciência nem para poder atuar para mudar essa situação, onde ele é aquele que, no final, só paga a conta. Quer dizer, ele não é tratado como cliente, né? Não é tratado como cliente. É aquele que vai para o restaurante, não come, ou pega só o couvert e paga a conta do restaurante inteiro. Então, aí o ponto é, ele é o que paga a conta, não é tratado como cliente, ele não entende nada da conta de energia, e aí eu fico me perguntando, que tipo de movimento está ocorrendo, principalmente do governo, comandos regulatórios, para mudar esse cenário? Olha, muito pouco. O que a gente tem visto é uma distorção, na verdade, que é o legislativo tomar medidas dentro do setor elétrico. Então, cria encargos que o consumidor não tem voz, apesar de feito pelos deputados e senadores que ele elegeu, criando encargos, brasduto, desconto na TUSD para algumas categorias de consumidores, de geradores. Então, tudo isso sem que o consumidor tenha nenhuma voz. Aí que está o problema. E isso precisa mudar. Então, mas a culpa é nossa do setor, né? Para o setor é muito fácil, Cada um defende o seu queijo, a sua porção do queijo. Uhum. Então, o eólico e o solar querem manter o subsídio, então vão lá, pressionam os deputados. Só que quem paga por esse subsídio não está sendo ouvido. O carvão, por exemplo, 700 milhões de reais por ano para subsidiar carvão, que não é nem carvão. Mais da metade nem pode ser queimado, é cinza. Mais de 700 milhões de reais por ano o consumidor paga para manter 2, 3 usinas a carvão ineficientes, completamente ineficientes e poluidoras. E o consumidor nem sabe que está pagando isso. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É um mercado assim, você pega outros mercados, você pega o setor de energia, não tem muita diferença, cara. Muita diferença, né? Um dos problemas é a falta de concorrência. Veja, quando você vai para o varejo, lojas, carros, tem concorrência. Você oferece um produto melhor, um preço, um desconto, um financiamento. Quais são os produtos que você tem no setor de energia hoje? Não tem. Veja, aquilo que a gente conversava outro dia. Ninguém compra energia elétrica. Você compra o benefício que ele te dá. Você compra poder assistir, compra o teu lazer, você compra o teu conforto ambiental através da iluminação e, eventualmente, do ar-condicionado. Você compra a guarda dos alimentos, a preservação dos alimentos, mas você não compra a energia elétrica que vai para a sua geladeira. Só que ninguém tem consciência disso. Todo mundo acha que vende eletricidade.
por aí está completamente errado. Reduz sua conta 20%, está resolvido, né? É isso. Sendo que, por exemplo, se você fizer alguma medida de eficiência, e você tem insistido muito na questão da eficiência, esses 20% talvez saiam até mais barato do que uma contratação de longo prazo. Eu costumo dizer, Ricardo, que o pessoal vende produto e não vende a solução. Exatamente, né? Exatamente. Só que o produto energia elétrica não existe. É isso. O que precisa é oferecer soluções, seja eficiência, seja conforto. Qual é quem que olha, você falava em cliente e consumidor, quem que olha a necessidade do cliente? Ninguém está olhando isso. Porque não é interesse, né? Acham que é apenas reduzir custo. E não é. Não é. Eu quero um produto de qualidade. Eu, como consumidor, quero um produto de qualidade e pagar o preço justo. Isso. E nós não estamos pagando o preço justo. Perfeito. Nós estamos subsidiando uma série de distorções que vem se perpetuando. Por exemplo, o Proinfa. Foi muito importante quando foi criado em 2002. Né? Só que tudo isso já foi amortizado. Hoje, um megawatt-hora do Proinfa está quase R$700. Não faz sentido. Não faz sentido você prorrogar ainda esse subsídio. Então, é porque é o interesse de alguém em receber esse tipo de solução. Isso. Né? E quem, na verdade, teria maior interesse, que é o cliente, não tem voz nesse jogo todo. Ninguém dentro do setor, desta cadeia, que defenda de verdade o interesse do consumidor. A gente fez um levantamento ali de Energy que o consumidor de energia brasileiro gasta pelo menos 50 bilhões de reais por ano sem necessidade. O Brasil ele paga uma conta de 330 bilhões no ano. 50 bilhões ali é desperdiçado. Com o quê? 2 bilhões só de ultrapassagem de demanda, certo? Você tem ali consumidor que poderia migrar para o Mercado Livre e não migra, então perde ali alguns bilhões. Você tem um consumidor que... Você tem 11 bilhões de reais de ICMS que o consumidor ele tem direito a recuperar. Só um terço só tem a recuperação, 2/3 não recupera do ICMS que poderia recuperar, entre outras questões. Então são 50 bilhões. Cara, não faz sentido 50 bilhões de reais por ano. Imagina o que você poderia fazer com 50 bilhões de reais. Então o que eu vejo, Ricardo? Eu queria ver se você concorda. 50 bilhões é desperdiçado por quê? Porque olhando de forma isolada, você com a sua conta de energia, qualquer um com a conta de energia, fala, uma conta de energia R$500, R$400, tá tudo bem. Mas quando você olha o todo, o impacto é muito grande. Então falta realmente a informação para o consumidor, falta de fato trazer para ele uma solução que não é só a redução de custo, algum valor agregado que faz com que ele mude este movimento. Veja, e também tem a questão social aí. Né? O consumidor de baixa renda, hoje, ele gasta cerca de 40% da sua renda para energia e gás. Às vezes ele deixa de comprar comida para não ficar sem energia elétrica. Então, veja, não é justo um país que trate os clientes de todos desse jeito. Tem uma questão social, todo mundo fala em ESG, né? Mas quando todo mundo fala em ESG, fala do ambiente, do E. A questão social é muito importante, o setor trata muito mal. Acha que apenas com a tarifa de baixa renda, que tá bom, é subsidiado pela CDE, talvez devesse ser subsidiada pelo Tesouro, e não pelas tarifas dos outros consumidores. Porque isso é uma política de Estado. A inclusão energética para todas as categorias. Aí eu te pergunto, você falou de baixa renda, como que a gente vai conseguir chegar no varejo? Né? Porque assim, pensando no futuro, o futuro do setor, na minha opinião, não tem como voltar mais e falar, poxa, o consumidor não vai ter mais opção de escolha. A Lide, por exemplo, nasceu com outras startups para quebrar essa barreira, né? Agora, como você acha que essas empresas vão conseguir chegar no varejo e qual é o impacto disso para as distribuidoras de energia? Veja, o varejo é um outro negócio. O varejo não é trading, o varejo não é comercialização, é um outro negócio. Como chegar nisso? É um caminho muito longo. Para isso você precisa de inteligência. O cliente precisa entender que ele está adquirindo um serviço, uma qualificação do serviço que ele recebe hoje. Hoje, o consumidor de energia elétrica, ele é passivo. Ele pede a ligação e ele recebe uma fatura e ele paga todo mês aquela fatura. O consumidor precisa passar a ter um papel ativo. E isso muda com o varejo. E o mercado não está preparado para isso. Não está preparado. Não está preparado para isso. O mercado está achando que é como fazer o back-to-back. Eu compro aqui e vendo ali. Não é.
O varejo é outro negócio. Outro negócio. É outro negócio. As distribuidoras estão muito bem posicionadas, porque fizeram isso a vida inteira. Mas os bancos também estão muito posicionados. Os grandes magazines também. Então, mas não é essa a questão. A questão é como que eu aproveito toda essa informação que está no medidor e de quem é essa informação, isso é uma discussão muito importante, tá? De quem é o dono da informação que está no medidor. Como que eu uso essa informação para oferecer para o cliente o melhor serviço? Talvez não seja Mercado Livre, talvez seja eficiência, talvez seja contratar energia, geração distribuída. É oferecer a solução. Aquilo que eu falei no começo, ninguém compra energia, você compra solução. Você falou perfeitamente. Quando você deu o exemplo aqui, talvez pode ser geração distribuída, talvez pode ser Mercado Livre, talvez, né? Talvez, né? Sim. Cada cliente é um perfil diferente. Você não pode comparar um residencial com uma empresa, com uma indústria, com eletrointensivo, é diferente, né? São perfis diferentes. Uma conta baixa tensão, uma conta, só para simplificar, um cara que paga ali R$80 de energia, ele tem um tipo de solução, que é diferente de um cara que paga R$50 mil, né? Ou daquele que toma o banho de manhã e aquele que toma o banho à noite. Veja, foi implantada a tarifa horária, né? O PLD horário. Uhum. Como que isso refletiu no mercado? Zero, né? Ninguém tem contrato para aproveitar os preços menores que eventualmente deveriam ser. O PLD horário não teve nenhum impacto sobre o mercado, seja na forma de contratação, seja na forma de otimização do uso da energia em horários onde a energia custa menos. Não teve nenhum impacto. Não é incentivo, né? Para quê? É que nem a tarifa branca. A tarifa branca não vingou também. Porque também o sinal econômico não era... E também não houve nenhum esforço. Veja, é porque eu estou vendendo produto. Não é solução. E ninguém compra. O produto energia elétrica está sendo entregue na minha casa. Está sendo entregue o tempo todo. Então, para quê? Ninguém está oferecendo a solução. Veja, nós tivemos uma semana de chuva. Né? Se você tem o cliente, você poderia oferecer para ele secar a roupa, para ele não ligar a secadora de roupa dele. Você oferece uma solução. Isso. E não o produto. Não, então eu vou te vender mais energia. O pessoal não foca no benefício, né? Aquela coisa, o benefício, né? É o que você falou no começo, ninguém foca no cliente, trata como consumidor, aquele que é obrigado a engolir o seu produto. E veja, por isso que eu falo, o varejo é um negócio completamente diferente. Completamente. Eu acredito muito, Ricardo, que ter acesso à informação é diferencial, né? Para você chegar nesse varejo, para você ajudar esse consumidor, para você trazer soluções para ele, que de fato resolve o problema dele, certo? Você precisa ter acesso à informação. A conta de energia é uma informação. Os dados do medidor é outra informação. Tem uma série de dados disponíveis também no Ministério, que também isso contribui para quê? Para você conseguir acessar esse consumidor de uma forma precisa. Por exemplo, Amazon. Quando você vai na Amazon e compra alguma coisa, daqui a pouco vem recomendação para você, né? Do que você poderia comprar. Você acredita que o Open Energy, e você acredita que essa filosofia de acesso ao dado, seguindo, é claro, o LGPD, é o caminho para essa mudança? Veja, o setor trata muito do hardware. Tá? Então eu coloco placa solar, eu coloco aerogerador, tá? Eu coloco turbina a gás, eu coloco fio para levar energia, eu coloco placa em cima da casa, eu trato com hardware. Só que ninguém está trabalhando com software. É isso. Ninguém está trabalhando com a informação. E isso é um salto de qualidade que precisa ser feito. Problema, o nosso legislador tenta corrigir e olhar só pelo retrovisor. Tá? Seja o legislador, seja o regulador. Precisa começar a olhar que o mundo mudou. O mundo mudou. Tá? É uberização. De quem você compra comida agora? iFood. Você compra da pizzaria ou você compra do iFood? Airbnb, né? Airbnb. Para que hotel se eu posso escolher uma casa que caiba muito mais nas minhas necessidades? Então, é quem está olhando a necessidade do cliente que pode dar um passo. E para isso, a informação é fundamental. Eu acho que a palavra é facilidade também, né? Dá facilidade para o consumidor, né? Isso, mas você só consegue isso se você tiver informação do que ele precisa. Isso.
ter dado dele, né? O dado vira informação, né? Quer dizer, e com isso você consegue trazer a facilidade. Aí se a gente fosse pensar um pouco assim na questão da tecnologia, então, né? Porque a gente está discutindo uma série de questões que a gente vai precisar da tecnologia para ajudar isso tudo, certo? Criar plataformas que façam o consumidor ali entrar naquela plataforma e ter esse acesso. Quando você olha hoje para o setor de energia e quando você pensa no futuro, você acha que a gente está muito distante de chegar? Muito, mas essa mudança pode ser rápida. Qual é a velocidade? Nós estamos muito distantes. A gente está ainda emitindo conta em papel, fatura em papel. Você olha um relatório da CCE, tem 40 páginas. 40 páginas, não dá para entender nada. Então, você vai oferecer isso para um cliente do varejo que não lê hoje uma fatura de uma página, que não consegue entender, na verdade, qual é a informação que está lá, que está na fatura, seja da baixa tensão, seja da média tensão. Como ler aquilo lá? Quantas indústrias você não visita que o cara não sabe o que ele está pagando? A maioria paga mais que o necessário. Mas 50 bilhões de reais por ano, no mínimo, são pagos de forma desnecessária. É um reflexo, né? Não é um machismo, é a realidade. E eu desafio você que está assistindo aí em questionar esse dado. A gente tem como mostrar que é possível, porque a gente buscou o dado da ANEEL, né? A gente levantou as informações. Não é história, é a realidade. Agora, essa mudança pode ser muito rápida, apesar da distância ser grande. Como ser rápida? Eu estou curioso. Como é que você acha que pode ser uma mudança para, de fato, impactar? Veja, toda mudança parte, eu não quero falar em revolução, mas parte de um movimento revolucionário. Alguém que quebra paradigmas. E é isso que precisa ser feito. Empresas que saiam na frente, que usem inteligência artificial para isso. Que comecem a entender a necessidade do cliente. O paradigma precisa ser mudado. E isso é fundamental. Agora, mudanças precisam ser feitas. A separação fio-energia, por exemplo, você me perguntava o que precisa, a separação fio-energia precisa ser feita. Não precisaria de lei. Isso poderia ter sido feito muito tempo atrás. Mas o regulador não avançou nisso. Quando eu separo fio-energia, eu começo a separar o que está sendo medido, o que não está sendo medido. O que está pagando ativo, o que está pagando o serviço. Então, são medidas que precisam ser feitas, avanços que precisam ser feitos. Né? Outro problema é essa governança maluca que nós temos no setor. Que o legislativo determina quantos leilões precisam ser feitos, qual é o volume de leilão que precisa ser feito. Veja, isso é uma decisão técnica. Não é econômica. Não é legal. Não é do ponto de vista legislativo dizer quanto de energia que eu vou fazer a cada ano. Isso é uma decisão que depende do mercado. Isso. Se não, além dos 50 bilhões, tem mais 40 bilhões para o consumidor pagar, porque nós vamos ter leilão emergencial. Teve as térmicas emergenciais que não entraram e ninguém consegue cobrar as multas, né? E fica essa discussão interminável por jogos de pressão. Só que é o que você falou, o cliente não tem voz hoje. Não tem voz porque ele não sabe o poder que ele tem nas mãos. Ele olha de forma isolada. Essa é a realidade. É o que acontece. Quando chega a conta de energia, o que você faz? Você paga. Você paga. Não tem débito automático. Você paga. Aí você fala assim, poxa, o cara, aí você falou bem, né? Quem tem uma renda maior, a energia não representa muito. Quem tem uma renda menor, aí fica bravo. Só que esse cara que tem uma renda menor, às vezes ele fala, poxa, eu não tenho o que fazer. Entendeu? E fica esse jogo ali, né? E eu acho que assim, não sei se você concorda, o setor de energia precisa mudar a abordagem de comunicação com o consumidor. Você concorda comigo? A abordagem de falar com esse cliente. Concordo. Quando eu estava na ES, nos anos 2000, a gente passou a tratar o consumidor, em vez de consumidor, como cliente. E tivemos um programa muito importante que era o cliente em primeiro lugar. Isso mudou a abordagem da antiga Eletropaulo na época. Isso acaba se perdendo, porque o consumidor, o cliente, não tem voz. Então, essa questão que você falava é passivo. Eu recebo a fatura e pago. É isso que precisa mudar. Agora, ele não vai mudar por si só. Você precisa de catalisadores para isso. Então, empresas podem ser catalisadores dessa mudança, mostrando que o empoderamento do consumidor pode ser uma realidade. Então, você precisa de aglutinadores, de catalisadores
que ajudem nessa mudança. Eu fico muito feliz de você fazer essa conversa com você, por quê? Porque valida muito o que eu acredito. Valida muito de que, de fato, o Brasil precisa de empresas, né, startups, empresas que queiram falar com esse consumidor de uma forma diferente, trazer para ele a informação que ele precisa, trazer para ele benefício, parar de falar de produto, você vai economizar 30% na sua conta. É chato esse assunto, né? Precisa quebrar paradigma. É isso. Precisa quebrar paradigma, precisa mudar a abordagem. Isso. Isso é através de empresas que possam sair adiante, né, e fazer essa mudança. Ter coragem. Ter coragem de falar a verdade. Veja, você não faz omelete sem quebrar os ovos. Não faz. Tem que ter coragem. Se você não tiver coragem em falar, em questionar, em bater na mesma tecla sempre, você não vai mudar. E não é porque isso nasce de uma minoria que isso não vai mudar. Sim. Quando o Uber nasceu, ninguém acreditava. Isso. Teve resistência? Vai ter muita resistência. Vai ter. Mas precisa ser quebrado o paradigma. Eu espero que a gente mude esse setor, Ricardo. Eu gosto muito da sua filosofia, faz total sentido para mim, né? E assim, a gente quer contribuir uma pequena mudança, né? A meta da Lead Energy, o propósito da Lead Energy é que em 2027 a gente reduza R$1 bilhão a conta de luz do brasileiro, certo? Só que não só isso, reduzir a conta de luz do brasileiro com soluções sustentáveis. E trazer um benefício para o consumidor dele ter acesso à informação, ter facilidade dentro de um hub, para que ele possa ali contratar serviços que façam sentido para ele, voltado ao setor de energia. Esse é o nosso propósito, tá? E aí quando você comentou a questão de ESG, eu gostaria de te convidar a fazer mais um vídeo sobre esse assunto. Acho que é um vídeo muito importante para a gente poder abrir também esse conhecimento para quem não sabe sobre esse tema, né? Falar um pouquinho mais a respeito. Você topa? Vamos lá. Tá bom? Mensagem final para quem está assistindo? Olha, se você é um cliente, se você é um consumidor de energia, comece a pensar que você tem em mãos um poder, né? Que você pode mudar as coisas. Você não compra energia, você compra serviços, você compra qualidade, né? E é isso que você pode começar a exigir do seu fornecedor, seja no Mercado Livre, seja no mercado cativo. É isso. Obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, comente, compartilha, é muito importante pra gente, tá legal? Lead Energy, este é o caminho. Valeu!